Olá, bem-vindo ao canal Leitura Inspirada. Sim, eu saí da Igreja Católica e sabe, eu estive analisando a minha vida e para procurar entender por que eu saí da Igreja Católica. Porque, ao contrário do que muitos pensam, eu não saí da Igreja Católica quando me tornei adventista do sétimo dia. Não, eu saí antes da Igreja Católica. E eu estava tentando voltar no tempo para tentar entender o que aconteceu lá no passado que me fez sair da Igreja Católica. Afinal de contas, tradicionalmente, eu fui criado com a fé católica. Então, resolvi analisar e gostaria de compartilhar com vocês o que andou acontecendo. Bom, para começo de conversa, é preciso respeitarmos aqueles que creem de uma maneira diferente da gente. Em outras palavras, temos que respeitar a fé católica. Aqueles que creem na fé do catolicismo, do que a igreja ensina, de acordo com as suas doutrinas, seus ensinos, a tradição da igreja, deve sim ser respeitada. Devemos ser amantes de um Estado laico, onde o Estado não diz como as pessoas devem adorar, mas dá a liberdade para que as pessoas possam adorar o seu Deus, desde que respeitem os demais. Então eu comecei analisando a minha experiência desde a meninice. Quando eu era criança eu me lembro muito bem da minha mãe fazendo os terços junto com meu pai. A gente ajoelhava e ficava ali na mesa fazendo nossas rezas sinceras àquilo que nós acreditávamos. Minha mãe colocava os quadros, acendia as velas e ficava ali horas, às vezes até 1 hora de joelhos em oração, né? E eu fico analisando que isso, de alguma maneira, a religiosidade, a crença em Deus foi incutida na minha mente. Porque se estávamos ali porque acreditávamos em algo superior, em uma divindade, ou seja, pensávamos que existia um propósito na vida, existia algo além desta vida. Lembro-me também das experiências na catequese com as professoras. A princípio eu morava numa região, depois mudei para outra, trocou-se a professora, trocou-se o lugar de estudo, mas as duas professoras foram professoras muito queridas. Esse ano, finalzinho de ano agora de 2022, encontrei-me com uma delas e disse a elas o quão bem ela fez na minha vida, elogiando a sua atuação como professora, como catequista, né? Sem contar também os ensinos que o padre dava, a homilia do padre. Os ensinos eram diferentes. Eu me lembro, e ele é vivo até hoje, o Padre Mauro, e eu gostava quando era criança, ele passava e batia na cabeça das crianças assim com as mãos, e no sermão, nenhum ponto da mensagem, ele parava e dava uma explicação contextualizada para o nosso tempo. Eu me lembro muito bem, era diferente das que eu conhecia anteriormente, onde era algo bem tradicional, apenas uma leitura. E então estou tentando analisar momentos ricos que eu passei na Igreja Católica. Pessoas queridas, pessoas amáveis que até hoje são meus amigos, amigas, que amo de coração e que fizeram bem à minha vida espiritual de alguma maneira. Eu me lembro que nos últimos dias como católico, já tinha terminado o catecismo, mas eu ia antes da escola, no intervalo do trabalho para a escola, eu passava lá na igreja, ajoelhava, fazia a minha reza e depois ia para a escola, que eu estudava à noite. Esses foram os últimos dias ali por volta do ano de 2003. Ainda bem que eu consigo lembrar, né, o momento que eu saí, pois foi exatamente no ano de 2003 que eu não fui mais na Igreja Católica. E eu me lembro que houve uma exceção, né, quando a minha filha nasceu, posteriormente foi fazer o batizado dela e eu entrei na igreja. Mas ir na missa para participar, né, de tudo que acontece lá, a última vez foi em 2003. E eu me tornei adventista do sétimo dia apenas em 2012, então temos um tempo aí considerável. E aí eu quero pensar, o que aconteceu comigo que eu deixei de ir na Igreja Católica? Bom, alguns fatores vieram à minha mente, que contribuíram para a minha saída. Primeiro, o bairro que eu morava, majoritariamente, meus vizinhos eram evangélicos. O vizinho da esquerda era evangélico, o vizinho da direita também. Ambos não assistiam TV, apenas ouviam músicas evangélicas, e não eram somente eles, quase a rua toda era de evangélicos. Evangélicos na sua simplicidade de pegar a Bíblia e ir à noite na igreja, aos domingos,
as ruas daquele bairro eram cheias de pessoas descendo com bíblias na mão e indo para o culto, para a adoração. Então eu imagino que isso tenha contribuído. Mas tem um segundo fator para a contribuição para a minha saída. Eu me lembro que meus amigos não iam à igreja. Os pais deles iam na evangélica, mas eles não iam. Eles não iam nem na católica, nem na evangélica. Aliás, era um mudanismo, na verdade. Jovens, adolescentes, muitas vezes não querem saber de Deus, querem saber de outras coisas. E eles não iam. E muitas vezes somos tentados a seguir o que os nossos amigos fazem. E naquela época, também seguindo eles, isso foi um fator que contribuiu para que eu não fosse mais na igreja católica. E um outro fator que eu mencionei aqui é que alguns dos pais dos meus amigos eram evangélicos. Ou seja, eles não eram católicos, eles eram evangélicos. Embora os filhos não iam na igreja, às vezes iam, empurrados, mas eles geralmente não iam. Os pais eram evangélicos, da maioria dos meus amigos daquela rua, onde tinham vários meninos. Outro fator para contribuir para a minha saída da fé católica, que aconteceu em 2003, foi uma decepção amorosa. Eu me lembro muito bem que quando passava na igreja para agradecer, eu agradecia sobre aquele relacionamento. Como não deu certo, e eu, a partir daí, não fui mais na igreja católica. Foi aí que eu comecei a parar de ir. Mas agora um fator contribuinte que também foi muito forte foi o fato da minha mãe ter se tornado evangélica. E até hoje ela é. Sim, a minha mãe se tornou evangélica. E creio eu que esse foi um fator também determinante. Então esses fatores contribuíram para a minha saída. Não foi a minha entrada na igreja adventista, que aí sim eu deixei de ser católico. Mas antes mesmo disso, eu já não ia na igreja há muito tempo. E eu não acredito num católico não praticante. Ou você é ou não é. E no caso eu já não era mais. E foi assim que eu deixei o catolicismo, pouco a pouco, paulatinamente. Posteriormente comecei a estudar a Bíblia cada vez mais, conhecer novas verdades, até me tornar adventista. Mas isso é uma outra história. E você? Qual é a sua fé? Você é católico? Você não é? Não esqueça, respeite a fé dos católicos. E eu também respeito muito e quero que Deus os abençoe, meus irmãos católicos, que Deus os enche de bênçãos, que vocês continuem firmes e busquem cada vez mais a presença de Deus nas suas vidas. Um forte abraço.